pessoal, bem-vindo a mais um Jumper Talks, o podcast da Jumper, trazendo algumas informações super legais para vocês. Antes de mais nada, não deixem de nos curtir, acionar o sininho para estar sempre perto das novidades, curtir, comentar, compartilha. Estamos aqui, mande ideias para quem tiver. E vamos embora, que hoje a gente está com uma convidada maravilhosa aqui, Jéssica Messali. Eu agradeço muito o convite e é uma honra estar aqui. Jumper faz parte da minha vida, a gente tem uma história muito incrível juntos. Agradeço muito pelo convite. Bom, obrigada mesmo, porque eu sei que a sua agenda é uma loucura. E então pra gente é um orgulho, né, ter você dentro da equipe Jumper. Tá sempre junto com a gente, curtindo e trazendo muita informação aí do mundo esportivo. Bom, Jéssica, 36 anos, atleta paralímpica da Seleção Brasileira de Triatlo. Jéssica, conta um pouquinho pra gente, pra quem não conhece você. Bom, eu sou Jéssica, eu sou triatleta da Seleção Brasileira de Triatlon. Para quem não sabe, o triatlon é uma modalidade que corresponde a natação, ciclismo e corrida. Tudo junto, tá? A gente faz uma largada dentro do mar mesmo, uma plataforma. Nada 750 metros, faz uma transição super rápida, percorre 20 quilômetros de ciclismo e termina a prova com 5 quilômetros de corrida. É uma prova em média que dura 1 hora. Recentemente fechei a temporada e, enfim, vou falar mais sobre isso, né? Provavelmente eu vou contar mais detalhes da temporada aqui para vocês. Jéssica, conta como é que você foi parar numa cadeira de rodas. Sim, sofri um acidente automobilístico em 2013, na saída do trabalho. E houve um capotamento do meu carro na rodovia. E 2 dias depois, após a minha cirurgia, né, da coluna, houve um rompimento total da minha medula na linha de T10. E o médico falou que eu ficaria paraplégica e que era uma lesão definitiva, né? Não tinha sido só uma compressão ou um inchaço, era um rompimento total. E então, a partir dali, do dia 6 de novembro de 2013, eu passei a ser uma pessoa com deficiência e usar uma cadeira de roda para locomoção. Então faz pouco tempo que você fez 10 anos na cadeira. Exatamente. É que eu parei de contar, né? É como se eu tivesse, assim, hoje é como se eu tivesse nascido assim, né? Acho que tantas coisas aconteceram e eu me reconstruí e eu sou tão orgulhosa da vida que eu tenho, de tudo que eu construí. Então, é como se eu tivesse nascido na cadeira de rodas. Uhum. Você tinha 26 anos. 26 anos. 26 anos de idade. E como é que foi, assim? Você teve um acidente, já foi direto para uma reabilitação? Eu sofri um acidente, fiquei 40 dias no hospital, né, passando ali pelas cirurgias, enfim, entendendo. Porque quando a gente vê uma pessoa na cadeira de rodas, a gente acha que ela só não anda, né? Mas por trás dos bastidores, existe toda uma complicação ali de órgãos, a maneira no qual ela passa a lidar com a parte fisiológica muda também. Enfim, tem muitas coisas que acontecem no corpo, né? A parte circulatória, enfim. Eu tenho até um grande caso aí para a gente falar hoje sobre essa parte circulatória. Mas muda muita coisa, assim, não é só a cadeira por trás, tem que se preocupar com escaras, né? Aquelas úlceras de compressão, enfim, é muita coisa. Até sentar, né? Muitos clientes nossos comentam que eles têm que reaprender a sentar. Não, você fez uma colocação interessante, porque hoje, quem me olha hoje aqui na cadeira, né? Fala, nossa, ela tem um tronco e o encosto dela é baixo. Mas eu lembro que nos primeiros dias eu fui pentear o cabelo e eu caí da cama porque eu não tinha tronco. Então foram 2 anos até eu ter esse tronco hoje. É lógico que a minha lesão me favorece também na questão de tronco. Mas se eu não tivesse feito um trabalho muito intensivo também de fisioterapia e de reabilitação, eu não teria esse tronco. Porque tem pessoas com a mesma lesão e que tem que ter um encosto bem elevado porque não tem tronco. E teve todo um trabalho também de reabilitação. Então, em 2014, você já teve o contato com o esporte durante a reabilitação? Na realidade, eu fiz uma reabilitação inicial porque as pessoas acham que quando a gente vai para uma cadeira de rodas, a gente só foi para a cadeira de rodas, né? Então, tem muitas coisas que acontecem com o nosso corpo
que, assim, a gente precisa treinar muito, fazer muita fisioterapia e reabilitação para conseguir hoje estar sentada numa cadeira dessa sem quase encosto, assim. Eu lembro de uma situação que logo pós-cirurgia eu fui pentear o cabelo e levei um tombo dentro do hospital porque eu não tinha tronco. Então eu fiz toda uma reabilitação ali em 2014, mas para voltar a viver. E viver sozinha, que era assim, na realidade era o meu sonho tomar banho sozinha. Porque todo mundo tinha que me ajudar a dar banho. Minha mãe voltou a me dar banho. Minha mãe me dava banho quando eu era criança. E, de repente, aos 26 anos de idade, eu não consigo tomar banho sozinha e meus pais têm que me dar banho. Então, me vestir, eu não conseguia me vestir sozinha porque eu não tinha força em braço. Eu nunca imaginei que eu ia precisar ter um braço tão forte para mexer o meu corpo. Então, eu tive que aprender muitas coisas básicas, que são básicas para mim hoje, antes de pensar em sentar na cadeira e ir para o mundo. Então, eu fiz todo um processo de reabilitação para isso. E eu acredito também que essas mini metas que eu ia impondo durante esse ano de 2014 na reabilitação foi muito importante para minha força mental também de lidar com a situação. Porque, de repente, eu saio de casa para trabalhar aos 26 anos de idade, com salto alto, dirigindo, já morando sozinha, com a minha carreira, vivendo o sonho da minha carreira, e aí eu recebo um diagnóstico de você nunca mais vai voltar a andar e você vai usar uma cadeira de rodas. Então, ter essas metas pequenas de voltar a tomar banho sozinha, voltar a me trocar, viver sozinha, dirigir, enfim, foi muito importante para mim mentalmente. Então, não me deu tempo de ficar, digamos assim, eu vou falar algo bem coloquial, na fossa, sabe? Então, todo dia eu tinha uma meta diária, mensal, enfim. Então, eu consegui, em 2014, restabelecer a ordem, as rédeas da minha vida, assim. Então, eu voltei, no início de 2015, a morar sozinha. E aí, em 2015, eu queria entender o funcionamento interno do meu corpo, que muda muito também. E foi aí, nesse momento, que eu tenho contato com o esporte, na rede Lucy Montoro. Eu vou para essa rede e os profissionais me veem muito metódica com os horários. Então, marcavam fisioterapia às 7. 15 para 7 eu estava lá alongando para fazer fisioterapia. E aí eles falaram, nossa, você tinha que ser atleta. Então, ali em 2014, lógico, com muito preconceito, eu escutei isso. Ah, atleta? Para atleta, né? Enfim, tinha todo um preconceito. E eles que falaram isso e aí começaram a me apresentar e foi bem devagar, assim, não foi de cara não, porque eu tive um preconceito. E que esporte que foi? Foi o ciclismo, né, o paraciclismo, mas assim, eles falaram sobre vários, mas eles me falaram do paraciclismo e onde eu podia conhecer uma bike, e acho que foi o que mais me chamou a atenção, porque eu pensei na locomoção rápida e eu sou agitada, hiperativa, então fiquei pensando nessas possibilidades, assim, de gasto de energia, de movimentação e de velocidade. Então, foi o meu primeiro contato, assim, de experimentar na prática foi o paraciclismo. Mas é muito legal ouvir você falar isso, porque a gente recebe muitos clientes aqui, a gente conversa, e todos falam, a maioria fala, que quando eles começaram a usar uma cadeira de rodas, nas situações de deficiência física adquirida por um acidente, a primeira coisa que eles se focam é voltar a andar. E aí é um foco grande, a grande e longo prazo e muitas vezes não possível, que no seu caso foi um rompimento total da coluna. E você enxergar pequenos desafios, pequenas metas e ir conquistando isso, então é muito legal você falar isso para as pessoas realmente entenderem o que pode ser uma história de sucesso, de recuperação de sucesso, ou o que você falou, pessoas que acabam entrando em fase de depressão e aí acaba atrasando o desenvolvimento dessa pessoa. Né? Exato. Carol, você foi assim, bem pertinente. Eu vou até voltar um pouquinho, porque, lógico, que a primeira coisa que eu pensei quando o neuro falou você não vai voltar mais a andar foi eu vou voltar a andar. E por mais que eu tinha as minhas etapas de voltar a viver sozinha, eu também tinha etapa do voltar a andar. Então, eu fiquei 1 ano tentando voltar a andar. Mas em nenhum momento eu deixei de viver as pequenas etapas. Porque eu tinha que fazer tudo sozinha, eu tinha que tirar a dependência, né? Voltar a ser independente.
Então, acho que se eu puder dar um conselho para você que está assistindo, que sofreu um acidente recente ou não, porque eu tenho muito contato com cadeirante que já está há um tempo na cadeira e que ainda é dependente, que tem totais condições da independência, e você tem o sonho de voltar a andar e ainda eu não quero que você anule esse sonho, mas procure a sua independência e procure ter pequenas metas também para voltar a fazer as suas coisas de um modo adaptado, né? Mas voltar a fazer. É importantíssimo. Então, eu carregava de forma concomitante, assim, junto as duas coisas. A minha independência tinha o voltar a andar, lógico, e depois de um ano eu entendi mais a gravidade da lesão da minha medula e que não ia desinchar, que não era só uma compressão, e sim um rompimento total, né? Eu não tenho nem espasmo, minha lesão é flácida, enfim, não tenho informações passando, porque a minha medula houve uma ruptura total, né? Para quem não sabe, a medula, né, ela é responsável por mandar informações para o corpo e a minha foi rompida totalmente. Então, eu levava isso e quando eu entendi, não vou voltar mais a andar, eu já estava tudo bem, assim, eu já estava vivendo. Então, foi meio que natural, assim, o processo. Então, acho que eu poderia falar, mantenha-se em movimento, com metas diárias, semanais pequenas, mas pequenas coisas, um banho, uma vestimenta. Hoje você demorou 30 minutos, amanhã você vai demorar 20, depois 10. Hoje eu consigo me trocar em 5 minutos. Enfim, já você vai conseguir colocar a cadeira, treine, não vai conseguir colocar a cadeira no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Depois você vai conseguir colocar a cadeira rapidinho dentro do carro. Depois você já vai sentir vontade de sair sozinho de casa. Você já vai olhar para o espelho e se sentir linda. Eu me sinto linda na cadeira de rodas. Você é linda. Mas assim, e tem que ter todo um amp da cadeira, né? Porque a cadeira hoje faz parte do meu corpo. E o interessante, a minha relação com a cadeira e com a jumper, logo quando eu saí do hospital, a gente sempre vai para a cadeira orientada pela equipe de fisioterapia de dentro do hospital e do neuro, né? Então, eu peguei a cadeira que foi me indicada na época, e aí você entra no mundo da internet. E aí eu já vi a jumper. Então, eu já vi o estilo, as pessoas que usavam a cadeira jumper tinham um brilho diferente, uma agilidade diferente, tinha uma pegada que eu falei, eu gostei disso. E aí eu logo pesquisei e um ano, né, acho que a gente teve um encontro e eu vim pra cá e falei, eu quero uma jumper, e me ajudou muito também no processo de reabilitação. Porque eu saí de uma cadeira de, na época, 16 quilos para uma cadeira de 9,5, né, já com as rodas, tá? Eu tô contando porque hoje eu vivo praticamente dentro do Comitê Paralímpico e eu peso já o meu corpo, aí eu tiro, né, o peso da cadeira, mas eu tô falando 9 quilos ela já com as rodas. Então, eu consegui colocar a cadeira da jumper dentro do carro e me sentir grande, empoderada, enfim, estilosa. Então, tem todo até a cadeira que você vai escolher ali nesse processo é importantíssimo. Muito importante. Você esteve com a gente em 2014 na Feira da Reatec. E estava já linda também, já estilosa, porque sua cadeira era amarelo fluorescente, toda linda, loira. Você veio com um profissional que Sim. bateu um papo grande com o Pablo. Exato. E a gente já começou a discutir na época como é que seria a sua cadeira, né? Exato. E aí, o que muita gente não sabe, né? Muitos atletas nossos hoje patrocinados, a grande maioria, primeiramente, eram os nossos clientes. Começaram como cliente. E aí a gente foi vendo a evolução de cada um de uma maneira. A Jéssica, né, de encaminhando para o esporte, muitas também encaminhando para o esporte. E aí a gente sempre gosta de fazer a parceria. Mas antes de você ser patrocinada por nós, né, que é interessante a gente falar, é que você migrou para uma cadeira importada, Sim. 100% de carbono, super leve, a gente está falando de peso, né? Uma cadeira muito Sim. leve, mas 2,5 kg do quadro, acho que é 2,14 kg, 2,15 kg. Mas a gente sempre fala aqui na Jumper que a gente sempre tem que entender o propósito de cada cliente. Exato. Qual é o objetivo que você quer com a cadeira, qual é o seu estilo de vida. Então, você é uma triatleta,
né, fazendo as transferências durante as atividades de esporte. Exato. E aí, aquela cadeira, para aquela sua situação, para aquela sua rotina, ela não funcionava, porque era outro objetivo. Exato. E aí, você volta, e quando a gente faz a parceria de Sim. patrocínio em 2017, né? Então, 2014 você comprou com a gente, 2016 a de carbono, e aí, em 2017 você volta para Jumper, para cadeira de alumínio, com redução de quadril, porque você tinha emagrecido muito. Exato. E você falou, eu tô treinando muito, eu vou emagrecer mais aí. Não, e eu já volto sempre querendo tirar um pouquinho, né? Personalizar sempre um pouquinho. Sim. Porque esse é o diferencial, assim. Não é porque eu sou uma atleta patrocinada, porque eu já fui, como a Carol bem colocou, primeiro eu vim como cliente, né? O diferencial da Jumper é a personalização. É você poder chegar aqui, sentar e conversar com a equipe e falar, olha, eu gostaria de me sentir assim na cadeira, eu gostaria de girar a cadeira, eu ando muito na rua ou não, eu não toco a cadeira na rua. Enfim, é você conseguir trazer a sua demanda, né? Tudo que você procura e a Jumper consegue personalizar. Então, eu vim com um monte, eu queria baixar encosto. Eu usava uma cadeira que meio que me engolia, assim. Eu tenho algumas coisas com a parte inferior. Eu gosto de me sentir mais slim embaixo. Então, meio que a minha perna ficava meio largada, assim. Então, eu queria minha perna que ela ficasse juntinha. Então, eu vim cheio de detalhinhos, assim, que eu gostaria. A Jumper atendeu tudo, né? Eu queria uns detalhes dourados, a cadeira, enfim. Essa parte de personalização O Pablo falou, ele falou assim, que cor você quer? Você falou, eu não sei. Não, cara, tem que ser ouro. Tem que ser alguma cor em ouro, porque você é uma atleta de ouro, né? Lição. E é legal a gente falar isso porque existe, que nem você comentou, existem fases de recuperação e reabilitação. E aí a gente tem realmente essa filosofia de cadeiras ativas, independência. E aí as pessoas que às vezes não estão trabalhando isso, elas veem os atletas, veem clientes também com cadeiras mais reduzidas e elas chegam aqui querendo uma cadeira dessa. E aí, quando a gente vai fazer todo o diagnóstico, a conversa e entender, aquele modelo de cadeira com aquelas especificações não é para aquela pessoa naquele estágio. Então, a gente tem que realmente entender todo o ecossistema que aquela pessoa vive para entender, bom, porque se eu coloco uma pessoa que não está em processo de reabilitação mais avançado, com encosto baixo, ela vai ter outros problemas. Então, o nosso trabalho realmente ele é muito minucioso, né? Tem gente, inclusive, que na internet pede o preço, a gente divulga, quanto custa? E a gente sempre quer o contato para conversar. Por quê? Porque a gente precisa entender. Eu posso passar o preço, mas às vezes o preço daquele produto, daquele equipamento não serve para aquela pessoa. Então a gente tem que realmente tentar ajustar. Então esse é um grande diferencial, porque muitas empresas falam que fazem sob medida e não fazem. Elas fazem personalizada, é uma cor, é um detalhe. Alguns itens até que pode parecer nosso, mas o trabalho real ele está nesse contato que a gente tem com a pessoa. Sim, Carol, e tem muito detalhe. Eu fui entender sobre encosto rígido ou encosto com tecido, quais cadeirantes podem usar o com rígido, com tecido, né? Cambagem, a gente falando sobre cambagem, né? Enfim, para reduzir a espessura, a proximidade da roda, né? Ali na largura, enfim. E mesmo eu hoje, usuária de cadeira de rodas há 10 anos, ainda estou aprendendo e tem muitas informações. Então, não dá para pegar só um modelo e se basear. É lógico que é todo um processo, né? Então, eu fui diminuindo o encosto da minha cadeira, né? Então, eu usava um bem alto mesmo, né? E fui diminuindo, e fui mexendo conforme bem você colocou, né? Conforme o momento que eu fui ganhando mais força e mais agilidade, enfim. E durante o seu processo de reabilitação e início no esporte, você começou ele de forma por lazer? Você não pensava na parte profissional, né? Não, como eu falei pra você, eu tinha um preconceito. Então, primeiro, o esporte. Eu falei, umas pessoas com deficiência fazendo esporte, que coisa bonitinha. Eu não tinha noção do rendimento, do desempenho, da agressividade, da disciplina daquelas pessoas, do nível de uma Paralimpíada, de o quanto você tem que ralar, treinar.
se comprometer para bater no peito e falar, eu sou de uma seleção brasileira. Eu não entendia nem a diferença de um para-atleta para um paralímpico. Um atleta paralímpico e um para-atleta, para mim tudo era a mesma coisa. Depois eu só fui entender que uma pessoa só pode ser um paralímpico se ela foi para uma Paralimpíada. Então, enfim, era tão complexo, era um mundo tão agressivo, assim, e que exigia tanto desempenho, e eu amo desafio, amo desempenho, que eu falei, olha, eu acho que enfim, eu tinha 2 caminhos na época para seguir, ou voltar para o mercado de trabalho, que era muito mais fácil, era o caminho pronto. Eu me formei em administração de empresas, fiz RH e tinha acabado de concluir meu MBA em gestão de pessoas. O meu grande sonho era dar aula na pós-graduação, né, ser professora universitária, meu sonho de vida, sempre admirei professores e universitários, então. E então eu fiz o MBA, porque eu queria iniciar na pós, né, dar aula. Eu lembro que eu estava participando de um processo seletivo para dar aula na pós EAD. E estava no meio disso e aconteceu um acidente. E aí, de repente, não fiz nada. Eu escolhi outro caminho, um muito mais difícil. Eu quero viver do esporte. Todo mundo riu. Todos. Porque assim, e aí todas aquelas frases, né? O esporte no Brasil não dá dinheiro, o esporte é isso, o esporte é aquilo. Então eu levei aquilo como desafio, mas também quis explorar, porque eu entendi que eu, como atleta, também tinha que ser uma marca. Então tem toda uma história aí. Eu lembro do primeiro portfólio que eu mandei como atleta para uma empresa, e a devolutiva dela por e-mail foi: quantos seguidores você tem no Instagram? E eu falei, uau! Mas realmente eu não tinha nada, eu tinha 1.000 seguidores, assim. Acho que... E um monte de gente que eu nem conhecia, né? Nem sei porque eu tinha 1.000 seguidores, acho que até demais. Então, eu mudei um pouco. Eu fiquei 50%... Acho que a gente até se conheceu nessa época que eu estava tentando crescer de forma midiática, assim. E eu ralei muito, parece que não, mas para hoje em dia, para você construir uma imagem, enfim, e ter os tais seguidores, deu muito trabalho. Então, eu fiquei muito como influencer, assim, tentando aumentar esse tal de número de seguidores que era tão importante para as marcas. E aí eu lembro que em 2017, quando teve o convite, né, a gente pode falar sobre isso, teve o convite para tentar o triatlo, foi quando mudou a chave. E bem quando houve esse convite, eu lembro que eu fui convidada para uma campanha. E eu tava em evidência na mídia porque eu fazia um monte de vídeos assim pro YouTube. Teve uma vez que eu fiz um vídeo no YouTube eu tomando banho para mostrar como com cadeira de tomava banho, com roupa, tá, lógico. Mas assim, e aí tudo começou no YouTube, aí eu migrei pro Instagram. E aí eu fui para essa campanha e aí dividiram em 2 grupos, as influencers e as atletas. E eu fiquei tão triste, tão assim, nossa, eu sou uma influencer, mas o meu sonho é ser atleta. Eu não queria ser uma influencer. Então, ali vira a chave, né? Eu consegui meu primeiro patrocínio, sou muito grata por um período ter sido influencer, mas a chama mesmo era por ser reconhecida, e foram anos de labuta até desvincular a marca de Jéssica Digital Influencer para uma atleta de alto rendimento que performava. E eu consegui isso, enfim. Mas eu sou muito grata por toda essa construção de uma marca, porque hoje é toda uma troca, né? Então, enfim. É legal você falar isso também, para a gente puxar o gancho com muitas coisas que acontecem aqui. As pessoas veem a gente patrocinando atletas e algumas pessoas influentes, e muitas vezes, eu sou atleta, eu quero ser patrocinado pela Jumper. Então, a gente pede o portfólio dessa pessoa. E junto vem também o perfil de divulgação, porque é o que você falou, é uma troca. É uma troca. Então, ou eu patrocino porque eu quero incentivar aquela pessoa como atleta a alcançar o seu máximo como atleta, então ela não vai precisar se preocupar em comprar um equipamento básico de vida daquela pessoa, porque uma cadeira de rodas, para um atleta que trabalha esporte paralímpico, ele precisa da cadeira de locomoção, mesmo que ele não vá utilizar na sua atividade esportiva. Sim. Então, é um apoio para essa pessoa poder trabalhar o seu perfil de atleta sem preocupação com uma cadeira de rodas. E aí, se essa pessoa é um atleta realmente, já está ou numa equipe forte, local, está conseguindo índice para ir para um evento importante, como um Pan-Americano que está acontecendo agora, ou uma Paralimpíada. Esse é um ponto. Não, a pessoa não é um atleta de destaque ainda.
tá bom, é uma pessoa que quer conquistar ou quer algo, algum esporte não convencional, como o próprio CrossFit, o WCMX, que ainda não tem salário, não tem bolsa atleta. Então, ok, nós vamos dar um suporte para você. Aí a gente pergunta, quantos seguidores você tem? E aí vem pessoas com 300 seguidores. E aí fica complicado, porque a gente não consegue abraçar todo mundo. A gente gostaria, mas não é possível. Então, a pessoa tem que entender isso mesmo, né? Em quem que ela quer investir, né? E assim, é muito... como eu tô falando de troca, assim, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas falam assim, nossa, que cruel. Mas assim, a partir do momento que eu sou uma marca hoje, então eu posso dizer que hoje eu falo mais nãos do que sim. Muitos nãos. Então, assim, eu não posso nem hoje, infelizmente, eu tenho que escolher para quem eu vou dar uma entrevista, porque eu treino 5 horas por dia. Então, até a troca, o engajamento que é aquela entrevista, o que aquilo vai me trazer com benefício? Porque o meu esporte é muito caro. Então, para ter uma visão de crescimento, tem que ter uma visão agressiva. Isso seja no esporte e seja na empresa, enfim. E eu lembro até hoje que o meu primeiro patrocinador lá atrás, quando eu estava migrando dessa questão de... Foi ele que me tirou, nunca vou esquecer dele, ele se chama Soares. E ele me levou para dentro de uma mesa assim, e ele sentou do outro lado e falou assim, eu não sou uma instituição de caridade. Ele deixou muito claro, eu sou seu patrocinador. E eu vou te patrocinar. Quanto você quer ganhar por mês? É só para você treinar. Porque ele perguntou, como que você sobrevive hoje no seu esporte? Aí eu falei, olha, periodicamente eu faço uma palestra, eu faço campanha. E fui listando algumas situações que eu fazia. Eu tenho uma renda assim assada. Eu fui explicando como eu sobrevivia no esporte até eu chegar em seleção brasileira. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu te dou 2 anos. Estou com você por 2 anos. Pelo cálculo que eu fiz aqui, pode sair da sala, mas eu tenho mais ou menos um valor que eu vou te dar, e você não vai fazer mais nada a não ser treinar e ser uma top 10 em 2 anos e ser seleção brasileira. E ele fez um contrato assim lindo, mas estritamente rígido, de trocas, muito claro. E uma coisa muito interessante que ele colocou na minha vida e que ele mudou a minha vida em 2019 foi que ele colocou assim, ó, para mim. Eu tinha que fazer um relatório de lições aprendidas pós-prova. Então, eu terminava a prova, eu tinha que colocar quais foram as minhas... Uma análise fofa mesmo ali, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O que eu tinha ido bem na prova, o que eu tinha feito de positivo, o que eu tinha feito de negativo, o porquê que eu perdi de tal país. E até hoje eu tenho isso, e isso foi me evoluindo para que... Eu tenho vários caderninhos sobre isso, porque a gente tinha que digitar e enviar para ele. No início eu falava, meu Deus, que cara chato, mas ele mudou a minha vida, porque ele me profissionalizou. Logo ali, e ele me exigia um CNPJ, porque ele falou, você passa a ser, porque eu preciso da minha marca em você. Preciso de uma troca. Então, ali, quando ele olhou de cara e falou, não sou uma instituição de caridade, eu achei muito interessante. Então, os atletas eles têm que entenderem, e até para abordar um patrocinador, não peçam ajuda. Peçam um patrocínio, uma troca, e demonstre que você vai mostrar a marca dele. E aí eu poderia ficar aqui horas te falando sobre postura, marca, como, enfim, acho que é tudo para um podcast, senão a Carol vai me mandar embora. Mas é muito legal o que você está falando, porque muita gente leiga não entende que o que você falou, você é uma profissional do esporte, é uma profissão. Você vive para isso, a sua vida gira em torno disso, a sua dedicação é total em cima disso. E aí não é uma brincadeira, não é? Eu chegar lá, eu treinar um pouquinho, 2 horinhas por dia, depois não faço nada. Então, assim, vida de atleta, é a vida profissional. Como eu venho aqui para a empresa todo dia, você faz o seu roteiro. Inclusive, como que é hoje o seu cronograma, assim, a sua agenda de rotinas? A minha agenda tá... Eu não tenho dia off, né? Então, eu não tenho um dia sem treino. Eu treino de domingo a domingo há mais ou menos 1 ano. Né? Eu fazia, às vezes, períodos offs. Hoje, eu treino todos os dias. Eu geralmente começo com uma natação, né? Porque é o meu ponto fraco hoje, que eu preciso melhorar para chegar no topo. Você né? acorda que horas? Hoje, por exemplo, eu acordei 4h05. O relógio ia despertar às 5, mas foi meio que
é natural do meu corpo, assim, acordar, dormir 8h30, né? 8h30 da noite. 8h34 eu já apaguei tudo, né? E forcei o ambiente a me colocar a dormir. E acordei às 4h05, mas era para acordar às 5, assim. Mas eu acordei às 4h05 e caí na piscina logo cedo. E Aí depois... você treina o quê? Umas 2 horas de natação? Agora eu tô numa pré-base, né? Existem períodos, né, de treinamento. Então, tem épocas que eu treino 4 vezes no dia, épocas que eu treino 3. Então, hoje foi um dia que eu nadei, fiz ciclismo, né, indoor. E talvez no final do dia, provavelmente, saindo daqui, eu vou dar algum estímulo no corpo de trabalho de hipertrofia na academia, né? Infelizmente, assim, felizmente, né? Infelizmente, eu não sei. Isso agora fica para o telespectador. Eu fico muito dentro de centro de treinamento. O triatlon exige uma carga de treinamento muito grande. Se você quer lutar por uma medalha na Paralimpíada. Não tem como viver em casa, com família, com o cachorro, sair com os amigos, comer uma pizza. Eu não tenho essas coisas. Então, para lutar pela medalha paralímpica, eu tenho que morar dentro de um CT e ter uma vida bem regrada, estritamente regrada. Tudo, assim. Agora eu estou num processo de dieta desinflamatória, que é para desinflamar o meu corpo de tudo que eu suplementei, de todas as dependências de carboidratos, de açúcares, do ano inteiro. Então, eu estou nessa dieta desinflamatória, depois migra para uma dieta com carbo, mas um carbo mais limpo, enfim. Então, eu vou entrando nos períodos de treinamento e aí tudo vai mudando, assim, a rotina e as dietas, enfim. Mas, se fosse só para me manter bem, não precisaria, eu conseguiria ter um domingo à tarde. Mas, para lutar por uma medalha, é um nível de abdicação, de renúncia altíssimo, assim. Tem uma atleta que eu admiro muito hoje, que ela é uma referência feminina pra gente no Brasil, que é a atleta jumper, Aline Rocha. E ela está mostrando anos de trabalho e ela não para de evoluir. Cada ano ela vai lá e faz algo extraordinário que a gente achou que não era possível. Agora, recorde na maratona, enfim. Ganhar o prata, né? Exato, no Pan-Americano. Então, assim, a gente vê... são anos de renúncia, né? Você não vê a Aline Rocha postando uma foto à noite, num sábado, numa festa. Assim, talvez esporádico no final do ano, né? Mas não é o dia dela. A gente teve na Alemanha, na feira esse ano, e eles estavam fazendo um ciclo de treinamento na Holanda com um técnico referência. E aí ele falou, a gente vai casar, a gente vai conseguir participar uns dias com vocês na feira. Tá bom. E a gente desenvolveu o rolo de treinamento indoor. E o Fernando Orso, para quem não conhece, ele é o técnico e marido da Aline. Ele desenvolve muitos equipamentos aqui com a gente. E aí ele fez um aprimoramento desse rolo de treinamento. A gente terminou aqui, levamos para eles treinarem lá, e aí no stand ela treinou. E assim, ele é super rígido. Então, ela estava demonstrando equipamento, demonstrando esporte na feira, porque é um esporte complicado as pessoas terem acesso, porque longa distância, maratona, então é difícil alguém ficar vendo. E legal que a gente levou isso para a feira na Alemanha, com o rolo. Mas assim, ele fez ela treinar. Eu acredito. Foi o que me ensinou a correr. Eu acho que ela ficou 1h10 ali, não sei quantos quilômetros que ela fez. Ela falou, eu tô morta, eu tô Ele deve ter preparado uma planilha pelo Fez. Aí, nesse dia, a gente foi jantar, porque trabalho o dia inteiro. Primeiro que sim, a hora que deu o treino, ele mandou ela voltar pro apartamento, já com tudo certinho, a refeição certinha. À noite a gente foi jantar. E aí, na hora de escolher o cardápio, ele escolhe água. Assim, eu e o Pablo, eu tomando um vinho, o Pablo tomando a cerveja, e eles na água. Bateu o horário, vamos embora pro quarto. E a gente estava tendo uma conversa engraçada. No dia seguinte, ela teve o exame de antidoping no apartamento que nós estávamos, porque vocês têm que informar onde vocês vão estar. A gente informa, 24 horas. E a gente tinha comentado isso um dia antes, falou assim... Ele falou assim, o cara pode aparecer amanhã. E a mulher apareceu no dia seguinte para fazer o exame antidoping. Então, 24 horas. Uso de álcool. Já tinha pego. Exatamente, né? Exatamente. O nível do alto rendimento do Paralímpico, as pessoas deviam entender que é igual ao Olímpico, né? As pessoas acham, deve ser leve. Não. É um nível de renúncia tanto igual, assim. Foi isso que me apaixonou e foi desafiante para mim, porque eu ia ter que trabalhar por muitos anos, assim, para chegar. Graças a Deus, eu acho que eu até cheguei antes, assim.
eu consegui, com um nível de intensidade que eu vivi os últimos anos, chegar a um nível da seleção brasileira. Mas é muito difícil. A gente está falando, né, Jéssica, em questão de 4 anos, porque quando eles abrem, né, eles vão abrir a estreia do triatlo feminino para Tóquio, né, depois da Rio de 2016, é que você realmente entra de cabeça nisso. Exatamente. Eu vivi ali a pandemia, foi, lógico, um período delicado, enfim, né, que a gente fala muito sobre isso, mas assim, o ano da pandemia para mim acabou sendo um ano que eu utilizei para ganhar um ano de treinamento. Então eu consegui fazer muito treino indoor e priorizar muita técnica. Então eu acabei ganhando esse ano e a Paralimpíada adiou para 2021 e eu consegui a vaga ali faltando 2 meses. Eu consegui a vaga para ir para Tóquio e ser a estreante feminina da categoria PTWC, que é para pessoas com cadeira de rodas. E aí, esse período de treinamento você fez no Brasil ou você fez fora do Brasil? Eu fiz no Brasil e eu não tinha ainda, né, uma boa colocação nível mundial, né? Eu era top 10, eu era 10ª do ranking mundial. Então, a seleção não me custeava financeiramente, tem toda uma meritocracia, para quem não sabe. Então, eu treinei no Brasil e aí eu ganhei 3 meses treinando fora. Foi quando eu fui para Portugal, em Rio Maior, para finalizar a preparação lá. E aí, conta pra gente o que aconteceu. O que aconteceu? Bom, eu largo uma prova, vou super bem, ganho da medalhista de bronze da Paralimpíada, né, que foi, né, no caso, fico qualificada, enfim. Vou para a Espanha e participo dessa competição e volto, assim, mentalmente muito agitada, e aí começo a fazer todos os protocolos de aclimatação, tudo que eu tinha que fazer, porque eu queria medalha. Então, primeiro eu tinha conseguido a vaga, bati uma meta, então eu quero estabelecer uma próxima meta, porque eu sou movida a metas. Então, eu estabeleço a segunda. A segunda é lutar por uma medalha. E então, eu vou para a sauna para fazer a aclimatação. Faço vários dias de protocolo de sauna, tudo ok, primeiro, segundo, todos os dias. No 9º dia, eu estava muito cansada da carga de treinamento. E um pouco inchada, porque eu tinha ficado muito andando para lá e para cá na cadeira de rodas, né? E, para quem não sabe, a pessoa que tem uma lesão medular tem a circulação da parte inferior alterada. Então, para desinchar minhas pernas, eu coloco ela para cima. E o José, meu treinador e marido também na época, até toma um cuidado de ir lá e colocar uma toalha entre o meu pé, a pele e a parede. Então, assim, meu pé nem tem contato com a parede. Só o que acontece? A gente vai descobrir ali que pessoas que têm qualquer tipo de problema circulatório na perna, quando ela está num ambiente muito de calor, né, vulgo sauna, acontece um efeito reverso de quem tem circulação normal. Então, a sudorese que acontece na sauna, ela tem como intuito resfriar as 3 camadas da pele. Então, o polo se dilata, então a sudorese passa pelos poros e resfria a pele. Então, por isso que não queima. Já nos meus pés, que a circulação era alterada e estava para cima, a circulação alterada, aconteceu um efeito reverso, que aconteceria com qualquer um com problema circulatório. A vasoconstrição. Então, meu poro fechou. Nisso que fechou, não houve resfriamento da pele e ela praticamente cozinhou. Queimadura de 3º grau, né? Porque o médico falou que se existisse de 4º, de 5º seria a queimadura. Queimou do osso, todas as peles. E aí começa a minha saga. E aí você opera lá, né? Aí eu vou para o hospital. Para quem não sabe, o sistema da medicina no Brasil é referência. Em Portugal não é. Estamos anos-luz no Brasil de lá. Lá são tratamentos arcaicos ainda. Enfim, nós estamos muito avançados em questão de tecnologia. E passa 10 dias e eles me deixam com pele morta. A bactéria da pele morta vai comendo a pele boa. E então, algo que seria para um corte só de extremidades de dedo, vira uma lesão gravíssima, onde eu tenho que amputar 8 dedos. Né? Então, aí eles me operam, uma operação mal feita ainda. Eu assino uma carta de responsabilidade de vida no hospital em Portugal, porque eles não querem me dar alta. Me dão um diagnóstico de você não vai para Tóquio faltando 47 dias. Eu treinei anos. Fiz de tudo, abdiquei, renunciei, treinei, investi. Para quem não sabe, para entrar no esporte, eu fui no banco e penhorei o carro, um monte de situações. As pessoas, como ela conseguiu? Como ela tem patrocínio? Vai até Paris, tá, gente? O banco lá.
Enfim, então assim, eu tinha feito um investimento físico, financeiro, mental, familiar, tudo, e de repente, só você não vai. Ah, tenta. E eles falam assim, tenta em Paris. Então eu acho um neurocirurgião com uma energia incrível, um anjo que fala, volta pro Brasil que a gente vai lutar. Eu não te garanto nada, mas juntos vamos lutar. Então, assina essa carta de responsabilidade de vida, entro no voo, volto pro Brasil. Comercial? Voo comercial? Então, a seleção peguei um voo comercial, sim, assinei uma carta me responsabilizando porque eu me responsabilizei totalmente, não poderia, tá? Porque eles fizeram uma cirurgia, eu me responsabilizo por isso, não aconselho ninguém, tá? Eu estou falando por mim. Eu assino essa carta, volto pro Brasil e vou direto pro hospital. Eu chego no hospital e ele, naquela mesma noite, faz a primeira cirurgia. A primeira de 32 cirurgias. 47 em 47 dias. Faltando 9 dias, foram vários voos, né? Então, tem várias confederações, várias modalidades indo para Tóquio. Então, sai o primeiro voo com a primeira delegação. Sai o segundo. O comitê tira o meu nome das delegações, porque ninguém acredita. Né? Eu até entendo eles, né? Hoje eu consigo entender a gravidade, assim, porque se você for lá olhar no meu feed, você vai ver pés torrados, assim. Então, eles tiram meu nome. No último voo, 3 dias pro último voo, o médico me chama, depois de vários tratamentos, pele artificial, tirou pele da minha coxa, reconstrução, tudo. Já chegou a vez de eu operar de manhã e à noite, às 11 da noite. E no meio do dia ainda ele me deixava fazer um treino indoor. Enfim, ele fala, vai e leva esses 4 antibióticos. E assina uma carta, eu me responsabilizo por você, eu acredito em você, faz tudo certinho, larga essa prova. É sua vida, tá tudo bem, tá tudo... Eu consegui fechar bem, mas eu larguei com alguns curativos a vácuo, que protege de água, enfim. E embarco, mas assim, foi toda uma burocracia. Ele também tem que fazer vários laudos, se responsabilizar por mim, nenhum médico faria isso. Até hoje a gente tem uma relação, assim, eu não preciso ir mais dele, mas eu volto todo ano. E ele se responsabilizou pela minha vida. Porque qual o nome desse anjo? Dr. Bruno Licioto, meu eterno médico. E ele assina essa carta se responsabilizando acima do Comitê Paralímpico. Então, assim, ele me coloca dentro de Tóquio. Eu fico muito emocionada. E eu também. Porque foi... eu vivi, tipo, dias complexos. Tensos, né? Tensos, assim. Eu tinha que largar aquela prova, assim. Tudo já tinha acontecido, né, Carol? Tipo, eu não podia voltar atrás e refazer o meu pé ou refazer aquela atitude. Não foi na maldade, não foi um desleixo. Foi uma informação, foi passado por várias perícias a sauna. Assim, foi uma situação de muita informação. Entender que o efeito reverso da vasodilatação, enfim, foi muito complexo. Então, eu sou muito cuidadosa com almofada, com escara, assim. Sua cadeira é limpa, é impressionante. Sim, você super dedicada. Não foi um desleixo, né? Muitas pessoas me julgaram na época, eu recebi muitos comentários maldosos, né? Enfim, mas eu absorvi muito bem mentalmente, fingi que não li, mas assim, não foi um desleixo, pessoal. É que nem eu falei, eu até protegi a minha pele. O José teve o cuidado de entrar dentro da sala e colocar uma toalha. Enfim, é uma informação... Foi uma fatalidade mesmo. Exato. Né? E largar, assim, foi meu sonho. Tanto que quando eu largo a prova, é que eu sou bem competitiva. Você chegou quantos dias antes da sua prova? Cheguei 8. Tipo. Voo de quê? 24 horas? Na realidade, assim, eu saí faltando 8. E cheguei lá faltando 7. Então. E assim, aconteceu muitas coisas, porque eu fui fazer um treino numa pista, e aí abre uns pontos da minha coxa, e começa a sangrar, e eu saio da pista, faltando 3 dias para largar minha prova, e aí eu uso um curativo, ligo para ele, e ele, calma, vou te orientar. Ele tinha me mandado, assim, uma mala de curativo e remédios. E assim, lógico que durante a prova, como eu falei, eu sou muito competitiva, eu fiz muita força, abriu tudo. Eu saio da prova... Me pegam assim, e é muito hilário, acho que esse vídeo, depois eu vou até pedir pra você passar, porque eu chego e eu não acredito, pra mim eu tinha sido a última. Porque assim, eu ultrapasso pessoas, mas assim, eu tava tão no flow, tão assim, eu sou um atleta profissional, um profissional dá tudo, então eu vou dar tudo na prova. Eu esqueci que eu não podia fazer tanta força, bater tanto pé, que eu termino a prova, eu olho pro painel, e aí eu falo...
Que lugar que eu fiquei, assim? Quarto? Quarto! Então é uma mistura. Aí eu fiquei assim, dividida. Um quarto de que felicidade e um quarto. Um quarto, se eu tivesse feito um pouquinho mais de força, eu tinha dado um pódio. Então, assim. Não, até e qual hoje... foi a diferença? Foi muito pequena a não sei. diferença. Até hoje tá aqui, ó. Eu lembro porque o Orso me falou, porque eu falava com o Orso, falei, Orso, a Eu corri Jéssica bem, vai. graças ao urso. Ele falou assim, cara, foi por muito pouco que ela não... Olha, foi a natação. Foi a natação. Por isso que hoje eu acordei e eu tava lá, ó. 5 e pouco da manhã. Porque tem que nadar agora. Mas, assim, até hoje eu tô com uma bola, assim, de pelo na garganta. Enfim, por isso que eu tô treinando tanto e vou lembrar muito disso em Paris. E agora, então, a sua meta é Paris. É Paris. Você tá trabalhando para Paris. Para Paris. Para minha medalha em Paris. Agora já... Antes era participar, tudo. Agora é muito forte mentalmente. É minha medalha em Paris, assim. É para isso que eu tô trabalhando. E no dia, vamos ver. O que vai Só acontecer. pra gente entender, porque muitas pessoas perguntaram pra gente por que você não estava no Parapan. Sim, sim. Existem algumas modalidades que tem o Pan-Americano, né, a etapa das Américas separado. Então, o meu triatlon aconteceu em março, nos Estados Unidos. O meu Pan-Americano aconteceu nos Estados Unidos em março. Eu fui campeã pan-americana, tá? Parabéns. Enfim, obrigada. E é separado, assim como de outras modalidades, né? Do vôlei, da canoagem, enfim. Então, tem algumas modalidades que não estão, mas quem sabe no próximo eu tente, né? Já que o triatlo tem 3 opções, né? Vamos tentar. É que esse ano eu tô bem assim, tentando não ter distrações no processo para medalha. Mas quem sabe depois da medalha, né? Eu já tô profetizando aqui. Pode me cobrar, Carol. Na verdade, assim, é até isso que eu ia falar pra você. Do jeito que você é dedicada, eu acho assim, é realmente trabalhar pra você ir lá e buscar a medalha mesmo. Porque você... Agora é medalha. É isso aí. Mereço. É. Todas merecem, né? Mas eu tô trabalhando para isso. Tá, tenho certeza. Que recado você gostaria de passar tanto para as pessoas que estão tentando entrar no esporte, como para os pais das crianças que às vezes não enxergam um futuro para os seus filhos, porque por eles estarem numa cadeira de rodas? Que mensagem você passaria? Olha, eu acho que a mensagem que eu deixaria é que todos são capazes de realizar as suas metas, ou seus sonhos, ou tudo que os seus objetivos, né? Independente se ele seja esportivo, ou se a sua filha olha para você e fala que ela quer fazer medicina, ou que ela quer ser engenheira, e ela está numa cadeira de roda, ou ela está numa cadeira de rodas, ela é uma pessoa com deficiência, ou ela tem outra deficiência que não seja a paraplegia, enfim, qualquer deficiência, o que eu poderia dizer é que se ela trabalhar duro, se comprometer, ter disciplina, viver o processo, porque uma coisa é querer algo, outra coisa é se preparar para receber algo. A preparação ela é muito difícil. Então, o que eu falaria para os pais é motive, oriente, instrua, ensina seu filho a ser organizado, planejado, ensine ele a trabalhar duro, não facilite as coisas porque ele é uma pessoa com deficiência. Eu vou dar até um breve exemplo. Eu lembro que a minha mãe, no início da minha lesão, jogou uma garrafa no chão e pediu para eu pegar. Filha, pega a garrafa. E eu demorei muito tempo para pegar a garrafa. E a minha mãe olhou para mim e falou, filha, eu não vou estar aqui para sempre. E eu posso te deixar numa cadeira de rodas. E eu quero que você faça tudo sozinha. E eu lembro que foi uma simples atitude de eu pegar a garrafa que eu comecei a ter essa mentalidade de independência. Então, não penalize o seu filho, não tenha pena do seu filho. Ele é capaz de qualquer coisa, fisicamente, mentalmente, desde que você deixe ele trabalhar. E trate o seu filho como se ele não tivesse deficiência. Lógico que você tem que levar equidade para que, dentro da realidade física, motora, mental dele, ele consiga se desenvolver e realizar e viver o processo para a meta dele. Mas não subestime ele, motive e dê ferramentas para que ele consiga fazer. Mas em nenhum momento eu acho que ele é capaz. Porque a primeira motivação, o primeiro impulso tem que vir de dentro da família, tem que vir de casa. O olhar do acreditar tem que vir de casa, não tem que vir de fora. Então, eu tive isso em casa, né? E foi de uma forma dura. Não sei se toda mãe conseguiria fazer isso com um filho, mas, assim, eu agradeço muito a minha mãe por ter feito isso. Eu acho que, às vezes, a mãe ela tem que deixar o filho sofrer um pouco, porque sofrimento faz parte, né? As pessoas, eu acho que estão vivendo
num momento e que acham que é tudo alegria, motivação, felicidade, oba-oba, e não. O sofrimento faz parte da evolução humana. Então, eu agradeço muito. Hoje, eu não trocaria a minha vida de hoje pela Jéssica antes. Se aparecesse, olha, Jéssica, você vai voltar para a vida de antes, só que você não vai levar toda a bagagem que você teve de evolução, o olhar que você tem hoje para a tua vida e para o mundo, você não vai levar. Eu falaria, não, me deixa aqui agora, não, tá tudo bem, eu amo a minha vida hoje. Então, é só que isso veio tudo de um processo também de dor. Então, não pôr pro seu filho da dor, porque na fase adulta dele, ele vai sentir falta de ter passado por esse processo. Então, acho que eu deixaria esse recado. Aprenda durante o sofrimento também, porque ele é positivo, ele vai te levar à evolução, tenha metas e trabalhe duro. Muito lindo isso que você falou. Eu já ouvi de muitas pessoas que você já ajudou muitas pessoas, né? O Vitor Quadro já veio aqui e falou que ganhou a sua primeira cadeira, aquela lá atrás. Eu sei que você também doou aquela cadeira que você comprou com a gente para o LIP. E outras pessoas, tem um pessoal de uma associação que ajuda indígenas. Eles vieram até nós através de você, então a gente sabe que você ajuda muitas pessoas. E eu acho que hoje o nosso bate-papo, ele também teve esse fator realmente de tentar ajudar na forma que as pessoas pensam, enxergam as suas vidas e o futuro das suas vidas ou das famílias. Então, você contribui muito, tá? Para muitas pessoas, acho que para as pessoas que você nem imagina. Eu estou muito feliz. Eu que estou. Você ter vindo aqui, ter aberto a sua agenda, como você falou, você não aceita todas as entrevistas. Eu estou muito honrada. É que falta poucos meses, né, Carol? Mas você sabe, hoje em dia, né? A Carol é uma CEO de sucesso. Um dia ela vai vir aqui contar a história dela, né? Da Jumper em si. Eu sou muito fã e trabalhar com uma marca no qual você é fã da CEO é incrível, gente. Obrigada. Então, assim, você sabe que hoje acho que você tem que falar muito mais não, né? Também no seu dia a dia. Sim. Então, eu que agradeço. E pra Jumper sempre assim. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Carol. Sucesso. Obrigada. A gente vai estar aqui acompanhando sua evolução. Obrigada mesmo. Tá bom? Pessoal, obrigada. Para quem quiser seguir a Jéssica, qual que é o seu perfil? Jéssica Messali. @Jéssica Messali no Instagram. Isso, @Jéssica Messali. No YouTube também, se digitar Jéssica Messali, vai aparecer de tudo lá também. Legal. E para você que gostou, curte, comenta, compartilhe e não esqueça de acompanhar todas as nossas atualizações. Muito obrigada e até a próxima.